Título 12. Dos recursos cíveis. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 317. Os recursos de agravo de instrumento e de apelação serão julgados na conformidade com as normas já editadas neste regimento e o disposto no Código de Processo Civil. Artigo 318. Os recursos cíveis opostos aos acórdãos do Tribunal são os seguintes. Inciso 1. Embargos de declaração. Inciso 3. Recurso ordinário das decisões denegatórias de mandado de segurança. Inciso 4. Recurso especial. Inciso 5. Recurso extraordinário. Artigo 318. Aos recursos cíveis cabíveis contra a decisão monocrática do relator são os seguintes. Inciso 1. Embargos de declaração. Inciso 2. Agravo interno. Artigo 318-B. Os recursos cabíveis contra a decisão monocrática do presidente e dos vice-presidentes são os seguintes. Inciso 1. Embargos de declaração. Inciso 2. Agravo em recursos especial e extraordinário. Inciso 3. Agravo interno. Artigo 319. Ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de admissibilidade, preparo e julgamento. Artigo 320. Os prazos para recurso contam-se da publicação das decisões. Quando houver incorreção na publicação, contam-se da retificação. Artigo 320. O pedido de efeito suspensivo aos recursos de apelação será: Inciso 1. Distribuído por sorteio, observada eventual prevenção, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2. Dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Inciso 3. Encaminhado ao presidente ou vice-presidente, no período compreendido entre a interposição do recurso extraordinário e especial, e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Artigo 322. Quando houver pluralidade de recursos no mesmo processo, à vista as partes processar-se-á, do seguinte modo. Alínea A. Havendo 2 ou mais litigantes, e se o prazo for comum, a vista será aberta na Secretaria. Alínea B. Se não ocorrer a hipótese da letra A, a vista será fora da Secretaria. Capítulo 2. Dos embargos de declaração. Artigo 323. Os embargos de declaração serão opostos e processados na forma dos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Artigo 324. A petição de embargo será dirigida ao relator, ou ao redator da decisão, ou do acórdão, independentemente de preparo. Capítulo 2. A do agravo interno. Artigo 325. A contradecisão do relator e dos vice-presidentes no exercício da função delegada, caberá agravo interno ao órgão competente. Parágrafo 1º. A petição do agravo interno será dirigida ao relator, que determinará a intimação do agravado, para responder no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Em seguida, o recurso será submetido ao prolator da decisão agravada, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo interno a julgamento pelo órgão competente. Parágrafo 3º. Se for dado provimento ao recurso, o desembargador que proferir o primeiro voto vencedor será o relator do acórdão.
Artigo 325-B. No julgamento do agravo interno, deverá ser observado o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 1021 do Código de Processo Civil. Capítulo 4. Do recurso ordinário em mandado de segurança. Artigo 330. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de mandado de segurança, julgados em instância originária pelo Tribunal, será interposto no prazo de 15 dias, perante o primeiro vice-presidente, em se tratando de matéria civil, ou perante o segundo vice-presidente, em se tratando de matéria criminal, com as razões do pedido de reforma. Capítulo 4. A dos recursos especial e extraordinário. Artigo 334. Os recursos extraordinário e especial, no cível e no crime, serão interpostos e processados perante as vice-presidências nos termos da Constituição Federal, da legislação processual e deste regimento. Capítulo 5. Da representação por excesso de prazo. Artigo 335. Qualquer das partes, ou agente do Ministério Público poderá representar contra desembargador, ou contra juiz convocado, para servir no Tribunal de Justiça, que exceder os prazos previstos em lei, ou neste regimento. Parágrafo 1º. Recebida a petição, o presidente notificará o representado para, no prazo de 15 dias, alegar o que entender conveniente. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de defesa, o presidente colocará a representação em mesa na primeira sessão do órgão especial, que poderá determinar, além de outras providências previstas em lei, a redistribuição, mediante oportuna compensação. Parágrafo 3º. Independentemente de reclamação das partes, excedidos em mais de 120 dias os prazos previstos neste regimento, o Serviço de Processamento de Dados automaticamente redistribuirá o processo, mediante oportuna compensação, cabendo ao presidente do tribunal, da seção civil ou criminal, conforme o caso, requisitar os respectivos autos. Parágrafo 4º. Aplica-se aos feitos administrativos, que tramitarem em quaisquer órgãos deste tribunal, o disposto no parágrafo anterior.